seu cantinho, tá, gente? Eu quero que vocês compartilhem comigo também. E como vocês já viram, já tô aqui com a nossa doutora Adriana hoje. Hoje tem nosso quadro Café com Lei. O que eu acho bem bacana é que vocês, nossos telespectadores, estão trazendo os temas pra gente abordar, né, doutora? Isso aqui que faz essa conexão, né? Pronto, ela falou tudo. É a conexão que a gente tem junto com vocês que é o melhor de tudo, né? E hoje no nosso quadro Café com Lei, a gente vai falar sobre conflitos entre vizinhos. Todo mundo sabe que todo mundo tem direito, mas também tem deveres, né, doutora Adriana? Não só direitos. Por isso que hoje também. E obrigações também, né? E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Foi um tema pedido por uma das nossas telespectadoras, né, que estava tendo importunação. Mas a doutora Adriana vai primeiro abrangendo todo esse assunto de direitos e deveres e obrigações. Bom dia, doutora! Bom dia a todos os telespectadores. A gente espera as quintas-feiras. Pois é, pessoal, é isso mesmo que a Stefânia falou. Todos nós temos deveres e temos também direitos. Muitas vezes as pessoas acham que só tem direitos. E o seu direito, ele acaba justamente quando começa o do outro. E como uma telespectadora nos deu a dica de falar sobre a questão, a gente vai usar a palavra importunação, mas hoje importunação está mais associada à questão da importunação sexual. Mas é importunação, é incomodar o vizinho, né? Essa relação de vizinhança é uma relação que precisa ser respeitada, principalmente quando se mora em condomínio. Precisa a gente abrir mão de muitas coisas para viver de forma harmoniosa, compreendendo o outro, sabendo que o outro tem direito, e eu também tenho direito, mas eu também tenho obrigações de manter a paz naquele ambiente, a harmonia naquele ambiente, né? Então, assim, é muito comum que vizinhos cheguem às vias de fato ou então se processem um ao outro por conta de questões que poderiam ser resolvidas se houvesse um bom senso e educação. Exatamente. Você tocou num assunto aí, doutora, que é muito corriqueiro, morar em condomínios. A gente tem que mudar completamente a nossa vida e a nossa visão em relação à convivência com outras pessoas. Digo isso por experiência própria, porque sempre morei em casa, depois fui morar em condomínio, completamente diferente. Exatamente. Né? Bom, e lembrando para vocês aí de casa que o nosso tema de hoje foi sugestão de vocês, nossos telespectadores, né? Inclusive, eu já vou começar com a pergunta da semana passada que a nossa telespectadora enviou pra gente, que ela estava falando que não aguentava mais os barulhos vindos da vizinha por conta de momentos amorosos com o parceiro, doutora. Isso é o quê? Ela foi até específica, né? Mas eu acho que deu para vocês aí de casa entender. Isso é o quê? É importunação? Atentado ao pudor? O que chega a ser esse momento? A gente precisa tocar nesse assunto, mas com bastante cuidado e cautela, porque, como eu acabei de falar, ambos têm direitos, né? Mas a partir do momento que um casal decide ter relações sexuais a ponto de incomodar a vizinhança, a ponto de causar constrangimento se naquela família que está ouvindo aquele barulho tem crianças, as crianças acordam por conta disso, que foi um caso que eu vi no Rio de Janeiro, onde foi chamada a guarda municipal, onde foi parar na polícia, uma confusão por conta disso, porque toda a vizinhança não suportava esse casal. E que absurdo, mulher, é real verdade, isso. Tem processos. Eu fui analisar esse caso aí só para justamente responder a nossa telespectadora por conta disso. Então, o que acontece? Se você está no seu momento de sossego, vai dormir, ainda tem um detalhe. Antes de falar disso, eu quero dizer o seguinte. Pessoal, é muito comum a gente achar, Stefânia, que o barulho só pode ser reduzido à noite. Durante o dia pode quebrar o pau, pode fazer bagunça, pode gritar. Lê do engano. Doutora, pera ainda. Eu acho que os... meu microfone foi parar. Microfones. Meu microfone assim, tá... Adoro. Colocou? Vê se tá ok. Ok, estão me ouvindo? Agora pronto. Meu filho, aí que a gente resolve na hora, não tem essa de cartela, não. Exatamente, Stefânia. Pronto, para responder a nossa telespectadora, eu queria dizer inicialmente que barulho, incômodo da vizinhança, não é só 10 horas da noite, vamos silenciar. Não é isso não, pessoal. O barulho é qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia ou da noite. Lógico que existe um código de postura de cada município que vai determinar os decibéis. Mas, voltando para o caso da nossa colega que está
está incomodada com esse relacionamento, que causa constrangimento para ela pode sim, se sentir ofendida, ela pode. Inicialmente, qual a recomendação que eu dou? Inicialmente, procurar o casal, lógico, falar amigavelmente, né, olha, eu sei que vocês são tipo, amantes alegrinhos na hora do amor, mas por favor, isso está constrangendo meus filhos, eu gostaria que você, sei lá, mordesse o travesseiro, fizesse qualquer coisa, mas não incomodasse o meu sono. Mas, se de todo modo isso não resolver, essa pessoa que está se sentindo incomodada, ela pode sim representar, ela pode denunciar esse casal por incômodo, por perturbação ao sossego. Tudo que perturba o meu sossego, a minha saúde, a minha segurança, pode ser passível de processo. O momento que termina o seu, começa exatamente. O meu, né? Eu tô lá achando bom, maravilhoso, e esqueço que tem um mundo à minha volta. Não é bem assim. Se você acha que não consegue conter suas emoções naquele momento, faz uma estufa, Coloca aquele negócio anti-ruído na tua casa, exatamente. Mulher. Faz estufa, porque isso é muito constrangedor. Mas também eu quero dar uma ponderação numa coisa, Estefânia. Aquele que está se sentindo incomodado, ele também tem limites na denúncia. Porque houve um caso também no estado do Rio de Janeiro, onde um casal foi processado a pagar R$10.200 para o casal que incomodava, para o casal que fazia barulho. Doutora? Por quê? Porque ele se excedeu na forma como ele deu publicidade àquilo ali. Eles moravam num condomínio e ele registrou no livro de ocorrência do condomínio coisas excessivas que ridicularizaram o casal. Entendeu? Ele poderia... Gente, esse livro é um terror. Pois é. Ele poderia ter, sim, relatado o fato, a ocorrência no livro lá de ocorrências do condomínio, mas não especificando as palavras. Ou seja, ele foi muito minucioso a ponto de constranger quem estava constrangendo. Certo? Só, e aí, gente, como diz o ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele foi quem foi punido porque se excedeu no seu direito. Então, como eu digo, direitos, pessoal, eles têm limite. Eu tenho limite aos meus direitos, você tem limites aos seus. Eles não são absolutos, irrestritos, totais. Não existe isso, né? Tudo tem que ter ponderação, tudo tem que ter cautela e bom senso. Pode botar. Bom, vamos para a pergunta de telespectador que já tem. Pode colocar, Júnior, a primeira. Já tem aqui algumas na fila, mas a gente vai ler aqui o máximo que a gente puder, tá? Bom dia, eu estou com várias telhas quebradas. Ô, gente, desculpa. Gato dos vizinhos. Eu não sei se é gato, porque o filho da vizinha fica jogando pedra. Menina, matou as mãos, menino, é doido. Já é isso. Joga na lua, meu filho, que é melhor. Bom, aí é um caso, sim, olha, pra gente só fazer um parêntese aqui, Estefânia. Como essa relação vizinhança pode ser uma relação conflituosa, pode ser uma relação que descamba muitas vezes em fatos desagradáveis, né? Quantos homicídios já houve, pessoal? Por conta de um lixo que desceu para o esgoto do outro, que ficou na porta do outro, né? Verdade, então, a gente precisa... Lógico, a criança está jogando pedra. Na sua telha. O que é que você tem que fazer? Primeiro, procurar os pais, porque a criança, por ser criança, ela é inimputável. Mas os pais são os responsáveis por essa criança. Então, os pais têm que deter seus filhos. Não deter no sentido, meus filhos agora não vão brincar? Brincar é uma coisa, agora tirar a pedra no telhado do outro é outra história. Causa prejuízo, né, doutora? Então, assim... Se de fato ela se sentir lesada, prejudicada, porque o filho da vizinha está quebrando as suas telhas, jogando pedra, ela pode, primeiramente, mais uma vez, conversar com a vizinha, dizer que não tolera aquela situação e que se essa situação não for resolvida, infelizmente ela pode procurar uma delegacia de polícia para que o caso tome o encaminhamento que a justiça vai dar a ele. Entendi. Tá vendo? Além de ressarcir o prejuízo da vizinha. Leonardo, respondido para você, é o Leonardo do Disseu que mandou a mensagem pra gente, tá? Se tiver mais alguma dúvida, procure, como a doutora Adriana falou, uma ajuda... Vai lá no é do Disseu, né? Do Disseu. Eita, Stefânia, tá então, passando, que nem eu, atenção a senhora, hein? Vai no Disseu, tem um juizado da Redonda. Vai lá no juizado da Redonda, tem lá quem faça a termação e essa pessoa vai ser chamada.
Mas é que eu te digo, como é o nome dele? Leonardo. Leonardo, primeiro tente uma boa conversa. Tente abrir seu coração para a vizinha e dizer, ó, vizinha, eu sei que são atos de criança, mas eu não vou mais tolerar esse tipo de mais prática. trocar as telhas da minha casa. Exatamente. Botar ela para pagar, No tempo de chuva, vai alagar o meu pai. Exatamente. Menino. Vamos lá para mais uma pergunta. Pode colocar, Júnior. Bom dia, meu caso é diferente. Eu estava na fila de espera para ganhar uma casa e ganhei uma casa. Só que ela estava abandonada, estava com muito débito e o dono vive me ameaçando. Vixe, mulher, vai botar na justiça. Será se eu tenho condição de perder? Não entendi. Mas se você na realidade, eu não entendi muito, porque se você ganhou a casa, como é que tinha outro dono? Eu realmente não entendi a tua pergunta. Mas o fato é que se fosse uma casa, aquelas de sorteio do governo, e ele recebeu a casa, mas ele vendeu para você e... Não, na realidade não dá nem para entender, não. Eu não entendi. Repassa a tua pergunta. Repassa a tua pergunta novamente. Já pode colocar a próxima pergunta, Júnior. Essa daqui, gente, eu acho que acontece muito nos dias de hoje. Bom dia. E o vizinho que enche a lixeira do outro vizinho de lixo? Gente, eu acho que isso acontece muito. Olha, isso já foi até questão também de justiça, né, doutora? Isso é contravenção penal, pessoal. Esses pequenos atos que incomodam os vizinhos, esses pequenos atos que causam aborrecimentos, eles estão previstos, sim, gente, na lei de contravenções penais. Uma lei que prevê uma punição de 15 dias a 3 meses, certo? De prisão. Então, assim, você achar que o simples fato de... Não, isso aí é o de menos, mas eu conheci uma casa que essa pobre dessa senhora recebia aqueles sacos com aquela encomenda dentro, número 2. Jogavam no quintal dela. Que absurdo! Então, isso, além de ser falta de respeito, é falta de educação, né? E falta de civilidade. Né? Então, assim, quando houver essas situações, isso é possível, sim, de alguém procurar a polícia, procurar o judiciário para ter a garantia do seu sossego, da sua segurança e da sua saúde. Menino, usa até o lixo, hein? Para de cava um buraco. Cava um buraco, pelo amor de Deus, você for mal educado. É uma contravenção, viu? Então, tá vendo, gente? É como eu tô falando, todo mundo tem direitos e deveres. O problema é a gente seguir. Exatamente, é obedecer. É obedecer. Vamos lá para a próxima pergunta. Bom dia. Minha vizinha fica com piada no Facebook. O que fazer? Essa questão de rede social, gente, também é muito corriqueira, né? É verdade. Isso também gera processo, porque eu já até falei diversas vezes aqui, quando a gente vai tratar de questões de mídias sociais, e achar que a internet é uma terra sem lei, é um engano muito sério, viu, pessoal? Praticar crimes sob o manto do anonimato, ou muitas vezes você critica alguém, joga piada em alguém e acha que por ser da internet isso não vai trazer prejuízos para você. Lembre-se, isso pode te levar a uma delegacia de polícia, isso pode te levar ao judiciário. Eu já tive audiência onde a mulher, ela denegriu uma empresa, né? Ela tratou muito mal uma pessoa da empresa que ela tinha trabalhado, e essa empresa fez a denúncia e ela foi chamada no judiciário. Quando chegou lá, ela ficou se acabando de chorar, se tremendo, dizendo que não tinha intenção daquilo, e eu achei muito interessante a lição que a promotora deu para ela. A promotora mandou ela rasgar uma folha de papel. E ela disse, não, eu não vou fazer nada disso. A promotora, eu quero que você rasgue. E ela rasgou lá o papel todinho, a promotora disse, agora tente emendar. Ela, mas não dá. Pois a mesma coisa, quando você solta palavras pejorativas, que pode ser uma injúria, uma difamação, uma calúnia, tanto para uma pessoa física como para uma pessoa jurídica, isso macula a imagem daquela instituição, daquela pessoa, entendeu? Então, assim, é muito perigoso você achar que porque está na internet pode fazer tudo o que quiser, porque não é bem assim, viu? Existem leis que tratam dos crimes digitais. Sua alma cebosa.
Eu, hein? Olha, tem mais perguntas, doutora. Esse tema também é um tema bem complicado aqui. E bem corriqueiro, né, corriqueiro, todo mundo vive. Vive, todo mundo vive isso, Eu tenho um impressionante. caso particular meu, eu fui obrigada a fechar um negócio por causa do vizinho enjoado. Ave Maria. Eu acho que se ele estiver ouvindo, ele vai saber quem ele é. Uma cebosa. Vai, mandar um abraço pra você, pra viu? você que fez eu fechar meu negócio. Mas ainda bem que não sei onde Mas é ainda você bem tá. que eu lhe levei pra delegacia da mulher. Toma! Olha, mais uma pergunta. Bom dia. Eu tenho uma amiga cuja vizinha que não gosta de animais, e ela tem quase certeza, infelizmente sem provas, olha aí, a pergunta tá na tela, que os pombos mortos que aparecem no quintal dela são envenenados por essa vizinha. Fora as cascas de fruta que joga no quintal dela e tudo mais. Minha gente, agora, essa questão de morte, de envenenamento, recentemente teve um caso público, né? É crime. Mas teve um caso recentemente aí dos cachorros, que ela disse que tinha sido envenenado, a pessoa disse que os cachorros tinham sido envenenados, os cachorros passaram por biópsia, enfim, tudo mais, e os cachorros não tinham sido envenenados por essa suposta vizinha que ela incriminou, né? E fez aquela coisa toda, foi pra rede social, foi uma confusão, né? Eu me lembro só desse, mas eu não lembro do resultado final. O resultado foi esse, que os cachorros passaram por uma autópsia e não tinham sido envenenados, né? E aí ela realmente foi para as redes sociais, foi para as televisões, incriminando essa vizinha, né? Nesse caso aqui, que ela tipo, tem quase certeza, né, de que os animais estão sendo envenenados por essa vizinha, e é que ainda joga casca de fruta, doutora. É um caso semelhante, né? É o que eu te falei. Primeiro, matar animais, pessoal, é crime. A legislação, ela está bem atualizada, né? Eu acho que foi agora, já no governo Bolsonaro, que essa legislação passou a ser mais rigorosa. E a gente pensa que é só, porque é um cachorro, é um gato que vai matar. Não, mas eu não posso fazer isso contra qualquer tipo de animal. No caso aí, são pombos, né? E a outra coisa é jogar lixo para o quintal do vizinho ou para colocar no próprio lixo do vizinho, como eu acabei de falar, gente. Isso pode se constituir uma infração legal, não. Acabei de dizer, pessoal, um crime de contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo, que vai lhe levar a abrir um termo circunstanciado contra você e você ter que ir parar no judiciário para responder esse processo. A pessoa faz isso com a intenção mesmo da pessoa, tipo, ou sair, ou se afastar, ou entrar, ou ter uma briga, doutora. Porque é uma coisa dessa, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Olha, situações de vizinhos, recentemente a televisão, os jornais, passou aquele caso de uma senhora que matou a vizinha. Sim. Vocês lembram da senhora que matou a vizinha? Então, assim... Rixa de anos, né? Exatamente. Eu também conheço uma senhora que se mudou da casa dela, no Conjunto Mocambinho. Ela morava com uma vizinha. Todo dia elas brigavam por causa do esgoto. Todo dia. Esse negócio de esgoto até é briga que demais. Uma decidiu se mudar para ver se parava essa confusão. Então, assim, o que nós precisamos, enquanto cidadãos, é manter, sabe, a civilidade, manter a capacidade a nossa tolerância tem que ser cada dia maior. A gente tem que ser maior, porque nós estamos vivendo cada dia situações mais problemáticas. E se a gente for revidar cada situação dessa com o vizinho, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais viver em lugar nenhum. Então, a gente precisa realmente ter paz, ter sossego e produzir essa paz e sossego para os nossos vizinhos também. Se é o que a gente